A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus prezados irmãos e aos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui reunidos mais esta oportunidade para estudarmos a Escola Bíblica Dominical, referente ao domingo 5 de maio de 2024. Neste trimestre, nós estamos estudando um tema, a carreira que nos está proposta. Fala sobre o caminho da salvação, a santidade, ou seja, a separação do cristão e a perseverança para chegar no céu. Na lição de hoje, nós vamos ver sobre os inimigos do cristão. E temos um texto para nos auxiliar a essa reflexão, que está lá na segunda epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos fazer uma oração, pedindo a orientação de Deus na nossa meditação e, ao mesmo tempo, vamos orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, para que Deus te abençoe em todas as suas necessidades, tribulações, lutas que porventura estiver passando. Que Deus possa estar te abençoando na nossa oração. Senhor, meu Deus, aqui colocamos diante de Ti, Senhor, nossos irmãos, nossos amigos que estão participando desta aula, nesta oportunidade, para que Tu visites a casa deles, Senhor. Visites os Teus servos, as Tuas servas. Visite as pessoas que estão na sua casa, Senhor, abençoando-as, Senhor, trazendo saúde para o corpo, alegria para a alma, direção para os seus passos, Senhor. Abençoa em tudo, trazendo paz e harmonia, principalmente. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, ela vai falar sobre os inimigos do cristão. E os inimigos, simplesmente falando, são três: o diabo, a carne, falando dos desejos que nós temos, e o mundo, a civilização que vivemos. O diabo, a carne e o mundo. E na lição nós vamos procurar algumas ferramentas para lidar com esses três inimigos ferrenhos do cristão. Trazendo um exemplo, nós usamos o martelo para o prego. Se temos que aparafusar alguma coisa, usamos a chave de fenda. Se precisamos apertar a porca, usamos a chave de boca. Então, são três coisas: prego, parafuso e porca.
que para serem ajustados, eles precisam de ferramentas. O martelo, a chave de fenda, a chave de boca. Não funciona muito bem usar, por exemplo, a chave de boca para martelar o prego. Nem usar o martelo para parafusar alguma coisa. Então, a ferramenta certa para o objeto certo. Então, nós temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Precisamos ver na Bíblia Sagrada quais são as armas apropriadas para o cristão vencer qualquer um desses 3 inimigos. Então, vamos ver o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Lá em Mateus 13, 38 a 39, diz assim: o campo é o mundo, palavras de Jesus. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, o diabo é chamado de maligno. Versículo 39, Jesus esclarece: o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, Jesus coloca uma separação. Aí há os filhos do maligno, que vivem no mundo. E tem a boa semente, que são os filhos do reino de Deus. E essas sementes malignas foram semeadas pelo diabo. Mas um dia vai haver um julgamento final e Deus vai separar os dois: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus com letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos aí o diabo trabalhando nas pessoas, para que essas pessoas fiquem cegas. A incredulidade é uma cegueira oriunda de origem maligna, de origem diabólica. Então, isso é muito semeado no mundo. As pessoas estão incrédulas. É por isso que você tem tanta dificuldade de pregar o evangelho, de ensinar a palavra de Deus, porque essas pessoas, elas estão completamente cegas. Elas acham que você é fanático, acham que essa coisa de vida após a morte não existe. E ela acha aquilo que você está ensinando é coisa de pessoas tolas, e assim vai. E porque eles estão com a mente encoberta, e estão cegos, não conseguem enxergar a beleza da salvação que há em nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso cair esse véu que faz separação da pessoa com o mundo. Quando a pessoa se converte a Jesus, esse véu cai e ela começa a enxergar. E tudo aquilo que ela zombava e não acreditava, agora cai por terra, porque ela compreende espiritualmente as coisas do Espírito de Deus. 1 Pedro 5 e 8, o apóstolo Pedro nos dá um alerta: olha, sede sóbrios, vigiai. Tem muito crente que não vigia, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, Pedro traz uma imagem daquele tempo como agia os leões. Os leões gostavam de comer as ovelhas, e as ovelhas ficavam na guarda do pastor. E o leão tinha medo do pastor. Então, o que ele, qual era uma estratégia muito comum ao leão nos tempos de Jesus, naquela região agropecuária das terras de Israel? Ele ficava à noite rodeando as ovelhas e rugindo, até uma ser amedrontada e fugir do rebanho, da guarda do pastor e escapar para a floresta. Ali, ela sozinha era presa fácil do leão. Então, o cristão está sob a guarda de Cristo. O Senhor envia anjos para guardar o cristão. O maligno não pode nos tocar, mas ele não desiste, ele vive dando voltas, te colocando medo, te colocando ameaças, para que você faça a besteira de sair da guarda do pastor. E aí você é facilmente devorada pelo inimigo. Ele não vai nos infernizar para sempre. Lá em Apocalipse 12:9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Serpente é o sentido de ser astucioso, de umas características dele, da personalidade dele, a astúcia. A antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, hoje fala-se tanto em fake news. O maior enganador é o diabo. Ele tem astúcia para enganar as pessoas. E todo aquele que profere mentira é filho do diabo. Então, nós estamos vendo aí muitos filhos do diabo se mostrando publicamente no nosso meio político, no nosso meio artístico e até mesmo na igreja. Como enfrentar o diabo? Então, qual é a arma que eu uso? Se lembra? Martelo, chave de fenda ou chave de boca? Para enfrentar o diabo, Jesus ensinou. Lá em Mateus 17:21, ele fala: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, os ataques diabólicos, as forças celestiais do mal, elas atacam no mundo espiritual, e esse mundo espiritual ele é só vencido através da oração e do jejum. As armas que o cristão tem, as ferramentas que o cristão tem para afastar o inimigo, expulsar o inimigo de perto dele. Às vezes nós temos uma pessoa drogada em casa, ou uma filha que está tendo comportamento sexual denigrido, promíscuo. Às vezes é de origem maligna. Use a oração e o jejum para afastar
os demônios dessa pessoa. O segundo inimigo do cristão é a carne. A carne aparece na Bíblia, né, no nosso estudo, como uma metáfora da natureza humana pecaminosa. A carne aqui representa nossos desejos incontroláveis. Então, nós temos desejos, aí muitos deles não são de origem maligna. Para nós entendermos melhor, o maligno, ele trabalha no mundo colocando coisas para provocar o nosso desejo. Por exemplo, um filme pornográfico, uma situação de traição, de adultério. Ele provoca externamente, usa pessoas para te provocar, te convidando para as drogas, mas está do lado de fora, não está do lado de dentro. Do lado de dentro está o desejo. Você internamente tem desejo, e Satanás, o diabo, do lado de fora, usando pessoas, usando o mundo, ele vai te provocando a você soltar as rédeas do seu desejo. Então, o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3:5, mortificai, ou seja, mata, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, já dei em lição recente que nós, como explicou Freud, queremos fugir da dor e queremos aquilo que nos dá prazer. Então, muitas vezes, ninguém gosta de sofrer. E todo mundo gosta de coisas boas, que nos trazem prazer. Mas nem tudo que nos traz prazer edifica, pode nos destruir. Se você tem um prazer, por exemplo, de ler a Bíblia Sagrada, de estudar a Bíblia Sagrada, é um bom prazer. Mas se você tem um vício, tem uma lascívia, um desejo desenfreado por sexo, por exemplo, isso te leva à destruição. Eu contei também recentemente, mas gosto de repetir, porque é uma estratégia muito assertiva acerca de como nós lidarmos com esses desejos da carne. Então, no livro de Homero, A Odisseia, Ulisses está voltando para a sua terra, o herói, e ele volta de barco, e ele tem que passar com o seu barco numa região em que tem sereias, que tem um canto maravilhoso que atrai os marinheiros para dentro d'água. E quando os marinheiros se jogam atrás delas, encantados pelo canto da sereia, elas são mortíferas, elas matam aqueles marinheiros. E então, Ulisses, sabedor disso, ele usa de uma seguinte estratégia: ele coloca um tampão no ouvido dos seus marinheiros, mas como ele sabe que ele, ao passar por aquele barco, mesmo pelaquela região, mesmo com os tampões nos olhos, ele vai imaginar o canto das sereias e vai se jogar na água. Então ele pede que os marinheiros o amarrem no mastro do navio para passar aquela localização. Então,
eles conseguem passar são e salvos. Então tem alguma coisa que te provoca muito desejo, que você tem, sabe que vai te levar para a perdição. Meu irmão, minha irmã, se amarre no mastro. Faça alguma coisa que te impeça de praticar o pecado, de cair na mão do lobo devorador, de fugir do aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fugimos da dor e queremos aquilo que nos dá prazer, como eu já falei para os irmãos. Mas tem algo que nós precisamos perceber, tem uma sutileza entre aquilo que é nossos desejos e aquilo que é oriundo de força satânica. Então, eu vou dar um exemplo para nós entendermos melhor. O sal e o açúcar são gostosos, tornam as comidas mais saborosas. Então nós temos desejo de comer uma comida salgada, bem temperada, ou tomar um suco com açúcar, comer um doce, um bolo. Só que para, por exemplo, quem tem pressão alta, hipertenso ou é diabético, o sal faz mal para os hipertensos, o açúcar faz mal para os diabéticos. Então, as pessoas que sofrem desse tipo de enfermidade e que têm juízo na cabeça, elas evitam esses alimentos, embora eles deem prazer. Então, o hipertenso evita comer o máximo possível de coisas salgadas. O diabético evita alimentos que tenham açúcar, porque a preservação da saúde é mais importante do que o desejo. Então, tem um momento que um desejo que antes te dava prazer, ele pode estar te destruindo. Então, tem pessoas que, por exemplo, estão entregues à promiscuidade, mas elas se sentem imundas, elas já não têm mais prazer naquela promiscuidade. Essas pessoas que nós vemos, por exemplo, que se drogam e querem se livrar da droga, as pessoas que já viraram objeto sexual de outros e se sentem imundas por serem usadas, essas pessoas já não têm mais prazer no ato. Então aí já é uma influência demoníaca. Quando algo que antes era motivo de prazer não te dá mais prazer, e você continua fazendo, já é uma ação demoníaca. E aí você precisa recorrer ao jejum e à oração. Se você entregando a sua vida a Jesus. Então você se amarra no mastro quando os desejos são da carne. E você luta espiritualmente quando os desejos são provenientes de espíritos imundos. Pressão externa que existe muito. O terceiro inimigo do cristão é o mundo. O mundo também, aqui, essa expressão bíblica, que nós vimos aqui na leitura da nossa lição, o texto básico, 2 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. João está falando, usando como metáfora de pessoas, o mundo como metáfora de pessoas que vivem independentes de Deus. Então, existe um mundo, e esse mundo vive independente de Deus e influenciado
por Satanás, que reina neste mundo atualmente. Não há mesmo mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o cristão, ele abomina as coisas do mundo. Diz João, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nós vemos aqui os desejos da minha natureza carnal, os desejos dos meus olhos, a arrogância, a soberba da vida, isso não provém de Deus. Essas provêm do mundo, e o mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. Verso 17, João completa, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E lá em 1 João, o próprio João diz no versículos 4, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que os que está no mundo. Então, não importa a origem do ataque que você está sofrendo. Se você está sofrendo um ataque diabólico, diz aqui João, olha, você que é de Deus, você já é um vencedor. Porque maior é o que está em você, ou seja, Jesus, o Espírito Santo que habita em você, do que o espírito que está no mundo, o espírito satânico. Então a vitória já é nossa. Se os nossos desejos nos afligem, nós nos guardamos para não pecarmos, não fugir do redil. E se esses desejos são oriundos de uma influência que o mundo tem colocado diante de nós, por isso o cristão, quando você se converte, você tem que se separar do mundo. Então você tem duas famílias, a família de Deus e a sua família natural. A sua família natural, que não é cristã, ela recebe a formação daquele que reina nesse mundo, que é Satanás. Então, os aniversários, as festas de fim de ano, as reuniões em famílias, elas começam a ficar complicadas, porque o que faz uma festa familiar no mundo? As pessoas fumam, bebem, algumas se drogam, há muita lascívia, muita sexualidade exposta, muita traição mesmo em família. E aí o cristão só tem uma opção, se afastar. Não é fácil você se afastar de um filho, de um tio, de um avô. As relações familiares, elas são muito fortes. As festas, principalmente, que unem as famílias, são ocasiões sociais muito importantes para nós. Mas o crente tem que se separar. E os amigos. Então, os amigos é muito difícil também. Porque os amigos que você tinha no mundo, eles continuam no mundo e vão continuar fazendo as coisas do mundo. E nós não podemos participar com eles da mesma mesa. E aí nós temos que nos separar. Dói, porque tem alguns amigos que são sinceros, são pessoas boas, são pessoas que nós amamos. Mas os costumes, os hábitos, os vícios que eles têm são do mundo e você não pode cooperar com isso. E quando você se separa deles, ao invés de você estar prejudicando uma relação, você pode estar dando um testemunho do que Jesus fez com você, porque eles vão ver como você era antes e como você está agora, depois que Jesus reergueu
a sua vida. Concluindo, o plano do inimigo é nos destruir.